Houve uma maldição chamada cruz. Houve um castigo chamado cruz. Houve um sacrifício chamado cruz. Houve alguém levantado na cruz. Cristo, o homem perfeito. Mas após Jesus erguer na cruz o seu amor, agora podemos dizer diferente. Há uma bênção chamada cruz. Há um perdão na cruz. Na cruz, a libertação. E não há mais ninguém pendurado nela, porque a salvação está completa. O Raízes Pentecostais de hoje louvará o Deus que em Cristo quer transformar, remir e curar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes Pentecostais. Estamos juntos aqui, o irmão Mike. Paz do Senhor, pastor Guna, paz do Senhor, irmãos. Também eu, é uma alegria estar com os irmãos. E nós vamos hoje meditar, meu irmão Mike, na letra do hino de número 6 da harpa cristã. Um hino que eu não me lembro de ter cantado em culto nenhum nos últimos 40 e tantos anos de vida. Não me lembro de ter visto esse hino executado na igreja. E você? Eu também não sei de quem é a culpa disso, viu, pastor? Não sei se são os maestros que não preparam o arranjo ou se são os irmãos que não conhecem a letra. Mas, meu irmão, já que tocamos nesse assunto aí, você não acha que há uma pobreza, eu não vou dizer musical pura e simplesmente, não, mas uma pobreza de erudição musical, não é apenas de má execução, não, é de falta de conhecimento até do que cantar, mesmo numa denominação que tem um inário espetacular como a harpa cristã? Eu acredito que sim, pastor, e eu tenho uma teoria a respeito do porquê isso acontece. Eu acredito que as bandas estão se tornando cada vez mais raras, isso é um fato. E as bandas, triste, né? É um fato triste. E as bandas que existem, geralmente os arranjos são voltados para os hinos mais conhecidos, porque para envolver a igreja em tudo isso, inclusive aqueles que estão cantando o hino da harpa, e esses arranjos esses hinos que não são tão conhecidos, eles vão acabando por ficar de lado, porque temos que tocar os hinos que a igreja conhece e tocar os hinos que a banda consegue tocar. Então, eu acredito que essa é a razão desses hinos estarem cada vez mais distantes. Olha, né? Vou lhe dizer, não entristece apenas, não. Dá até uma certa ponta de desespero, sabe? Porque tudo hoje está ficando mais fraco, mais desinteressante, as pessoas estão ficando... a palavra é forte, mas eu também não vou ficar escolhendo termos, não. As pessoas estão ficando burras, emburrecidas, e essa falta de cultura, de conhecimento, de erudição, está tomando todas as esferas da vida, infelizmente, da vida de piedade, da vida de louvor e liturgia. A nossa igreja era para ser milionária musicalmente, não é rica, não, bilionária. E é uma igreja que está se tornando cada vez mais pobre. E como eu disse, eu tenho 41 anos de idade. Vou fazer 42 daqui a algumas semanas. Não me lembro de ter visto esse hino ser tocado, rapaz. Eu também não conheço. Talvez a minha memória esteja me traindo, mas se ele foi tão pouco que sequer há um registro na minha mente a respeito disso. Realmente estão ficando de lado. Parece haver algumas categorias de hinos prediletos e todos vão por esse caminho. Bom, sendo assim, vamos ver o que o povo está perdendo por não cantar esse hino, né? Acho que é uma boa. Vamos ver a letra deste hino, começando pelo fato de que ele apresenta a esperança na maldição da cruz. Tu, na maldição da cruz, elevaste o teu amor em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. No primeiro momento que a gente identifica nesse hino, pastor, me fez lembrar de um texto lá de Deuteronômio, que diz que aquele que é pendurado, está em Deuteronômio capítulo 21, que diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E era um tipo de castigo específico para criminosos, para aqueles que tinham cometido um grande erro, né? E essa semana eu estava vendo um canal no YouTube sobre Israel. É um canal muito legal
e naquele vídeo estava fazendo o caminho da Via Dolorosa. E eu achei interessante porque foi o caminho que Cristo percorreu até o Calvário. E ali naquele caminho há escolas, há comércios, há movimentação. E a moça que fazia aquele vídeo, ela estava dizendo que foi proposital o fato de Cristo passar com a cruz por aquele caminho, percorrer aquele caminho, porque era de fato para expor aquilo que estava acontecendo, expor para todo mundo que Cristo estava sendo crucificado como um criminoso. E essa morte de cruz, ela era não apenas uma forma de punição, ou uma forma de castigo, de execução, ela era uma forma de expor, de exposição. Então, Cristo na cruz foi exposto como um criminoso, como um maldito, sendo que não era. E ele percorreu esse caminho, e ela diz que nos tempos bíblicos já era uma rua muito movimentada. Então, a Via Dolorosa, foi proposital Cristo passar por ali, porque era para mostrar que ali estava indo um criminoso que, na verdade, não tinha culpa nenhuma, né? E existe uma tendência nas obras de muitos teólogos alemães. Citar teólogo alemão tem que ter cuidado, né? Tinha um professor no seminário que dizia: se tiver mais de 3 consoantes juntas no mesmo nome, esquece. Então, mas é uma tendência em muitas obras teológicas alemãs de evocar, de ressaltar o paradoxo de algumas questões na palavra de Deus. Aí nós estamos diante de um. Os homens talvez pensassem: vamos tornar pública a execração de Cristo, vamos humilhá-lo publicamente. Mas o ministério do Senhor Jesus exigia que esse fato fosse público. Pela sua humilhação? Não, para que a notícia da salvação também não ficasse escondida. Então, a mesma cruz que é maldição aos olhos de um, aos olhos de outro, que reconhece ali a salvação, está gozando da esperança. Existe até um hino que diz, né, que sim, na cruz sempre me glorio, né? Então, há uma bendita, algo bendito na cruz que aos olhos de muitos é uma maldição. Mas o que eu achei interessante é que essa parte inicial do hino mostra que Cristo, mesmo sendo visto como um criminoso, na cruz ele não se porta como um criminoso. E ali na parte inicial do hino nos mostra uma atitude de Cristo na cruz do Calvário que mostrou exatamente que as suas ações não eram uma ação de criminoso, porque na cruz o hino diz, ele roga, Pai, perdoa o transgressor. Então, era uma evidência de que realmente ele não tinha culpa, mas era necessário passar por tudo aquilo. E tem um texto na palavra de Deus, lá em Gálatas, que como se o apóstolo Paulo estivesse comentando esse texto de Deuteronômio, que diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Que é em Gálatas 3:13, quando o apóstolo Paulo diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Acho que o apóstolo Paulo tinha exatamente esse texto em mente. E ele comenta isso nos mostrando que a maldição era nossa. A culpa era nossa. Se tivesse algum criminoso que deveria estar lá, era cada um de nós. E me fez lembrar de um livro chamado A Cruz de Cristo, um livro muito bom, de John Stott, quando o John Stott diz que antes de entendermos a cruz de Cristo como algo feito para nós, por nós, é necessário a gente entender a cruz de Cristo como algo feito para nós. Então era nosso lugar, né? Cristo morreu no nosso lugar. Então essa maldição aí, ela de fato é um grande paradoxo, porque para nós hoje a gente enxerga a cruz como algo bendito, como algo... Martinho Lutero, numa de suas muitas meditações, escreveu algo semelhante a esse de John Stott, dizendo sobre a cruz: por mim e para mim. Era o grande aprendizado que ele obtivera na sua experiência de fé. Por ele, mas para ele. Mas ainda bem que Jesus foi lá, meu irmão. Porque não apenas a cruz era para nós, mas nós, se houvéssemos subido a ela, não teríamos condições sequer de salvar a nossa própria alma. Ainda que lá na cruz a minha obrigação fosse com a minha alma, nem a minha alma ia conseguir libertar. Não tem mérito nenhum.
E é exatamente essa interpretação que um dos ladrões da cruz tem, né? Porque ele olha para Cristo e fala assim, mas você salva tantos, por que você não salva a si mesmo? Mal entendia ele que ele estava salvando. Estava. Ali naquele ato, todos nós. E não precisava ser salvo de nada. Exatamente. Mas o hino continua, pastor, e nos mostra, pelo menos da forma como eu interpretei, nessa primeira parte, o hino mostra pra gente o que Cristo fez na cruz. Se tornou maldição por nós. Mas o hino continua e nos mostra que o porquê Cristo fez isso. E o hino fala de porque para despertar, para transformar, para remir e para curar. Então a obra da cruz de Cristo é uma obra bem abrangente. É isso que o hino nos mostra, né, pastor? Perfeito. É importante esse ponto, porque eu não digo que por maldade, por má fé, mas acho que às vezes por um pouquinho de desatenção, né? Nós sempre falamos da cruz e dos seus efeitos salvadores. Cristo ali libertou o homem do pecado. Mas não foi só isso que ele fez. E se fosse, já estava de bom tamanho, né? Demais. Mas além dos pecados, o que mais Cristo levou na cruz sobre si? As enfermidades que estão sobre o homem. A possibilidade de haver saúde para o espírito, sim, mas para o corpo também. Isso está lá na cruz. Sim. Não apenas o perdão, mas o castigo decorrente do pecado. Porque há uma forma pela qual alguém possa alcançar remissão, que é cumprindo uma pena. O sujeito, eu li uma história uns anos atrás, de um homem na Inglaterra, na época em que ainda havia pena de morte por lá, e que quando ele recolhia o corpo do executado, ele dava ao corpo um tratamento que normalmente alguém não se apressaria em dar. Qual era a lógica desse homem? Já não é mais o corpo de um ladrão, porque tendo sido executado, ele obteve seu perdão. Só está morto, não pode gozar dele. Então ele dava assim, um certo trato muito cuidadoso ao corpo do ex-ladrão executado, né? Então há uma forma pela qual alguém possa alcançar remissão, que é sofrendo o castigo, mas o castigo Jesus também levou. Então não é apenas a garantia do perdão, mas a de que você não será punido pelo que você fez. É uma obra completa que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas falando tanto sobre cruz, crucificação e a obra redentora, o irmão Bruno hoje vai trazer para nós uma recomendação de uma fração, né, de uma parte de um livro que é um clássico, que é o livro de Meyer Pearman. O irmão Bruno vai falar a respeito de uma parte desse livro, um tópico especial nele sobre a crucificação. Irmão Bruno. Existem os bons livros e existem também aqueles que nem deveriam ter ido ao papel. Também há os livros excelentes, os clássicos. Este é o caso do livro que veremos hoje, Através da Bíblia, livro por livro, escrito por Meyer Pearman. Este é um livro que se propõe a comentar a Bíblia toda. E como os irmãos podem perceber, não é um comentário exaustivo, mas é um livro que veio da pena de um homem que amou a Bíblia. Por isso estamos diante de um panorama da Bíblia que é essencialmente bíblico. Parece até desnecessário dizer isso, mas acredite, existem panoramas, comentários, teologias ditas bíblicas que sua fonte primária não é a palavra de Deus. O livro de Meyer Pearman podemos ler com tranquilidade porque ele expõe o que a Bíblia diz e nada mais. A partir da página 226, eu quero destacar o trecho que relata a humilhação de Cristo na cruz e a sua glorificação. Jesus foi levado a um julgamento preliminar para ser interrogado sobre a doutrina que pregava e posteriormente foi levado a um juízo formal para receber a condenação por blasfêmias. E Meyer Pearman diz o seguinte: no meio dos angustiosos detalhes dos interrogatórios e da crucificação, porém não devemos perder de vista a verdade de que este evento fazia parte do plano de Deus para a redenção. Judas o traiu, Pedro o negou, os apóstolos o abandonaram, o Sinédrio condenou, Pilatos pronunciou sua sentença, os soldados romanos crucificaram, os líderes zombaram dele, mas Deus, que vê o fim desde o início, já providenciara todos esses detalhes, colocando-os no seu plano de redenção. Foi assim que Pedro explicou essa verdade aos seus compatriotas no dia de Pentecoste. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho
com a presciência de Deus, tomando-vos, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Livro dos Atos, capítulo 2, versículo 23. Muito obrigado, irmão Bruno, por essa recomendação. O Meyer Pirma é indispensável. É um clássico. Indispensável. As edições Bernard Johnson, que estão o selo editorial da ETAD, vêm até você apresentar a Estante Pentecostal, um sistema de assinatura de livros especialmente desenvolvido de pentecostais para pentecostais e para dar a você a oportunidade de outra vez ler todos os livros publicados por uma editora autenticamente pentecostal. O nosso desejo, e mais que isso, o nosso compromisso com você, leitor, é não ceder ao ritmo frenético do mercado editorial que impõe tanto às editoras quanto aos leitores uma velocidade impossível de acompanhar. Nós publicaremos apenas aquilo que realmente fizer diferença em sua vida e o faremos de modo que você possa ler todos os livros publicados pelas edições Bernard Johnson, sem deixar de fazer leituras de outras editoras que lhe parecerem importantes e principalmente a leitura da Palavra de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo à Estante Pentecostal, o sistema de assinatura de livros das edições Bernard Johnson. Mike, temos um outro ponto aí que... É o mais polêmico. Qual é, irmão? Pastor, um ponto que nós podemos levantar aqui nesse hino, que está aí na segunda estrofe, quando diz: o maligno tentador é o autor da perdição. E ao ler esse trecho do hino, eu me lembrei de que há muitos que acreditam que Deus tenha sido o autor do mal, o autor do pecado. E há algumas confissões cristãs, inclusive, que acreditam que Deus tenha predestinado o homem ao pecado. E nesse hino são duas estrofes que se correlacionam a respeito deste assunto. A primeira é essa estrofe que fala sobre o maligno ser tentador e autor da perdição. E ao estudar sobre isso, eu fui ler um livro de ETAD, que é o livro Doutrina do Homem e Pecado. Isso. Que é um livro novo, é uma matéria nova, inédita no currículo da ETAD. E lá eu achei uma citação muito interessante do autor, do pastor Daniel, que ele diz algo muito interessante sobre como essa afirmação de que Deus tenha sido o inventor do mal é uma afirmação equivocada. Ele diz assim: como podemos afirmar que não foi ele o inventor da transgressão? Ele pergunta. A partir de muitos outros textos que descrevem o Senhor e seus santos caminhos. A Bíblia afirma especificamente que Deus é luz. E aí eu me lembrei de uma outra estrofe que há nesse hino, que é a estrofe lá de baixo que diz que Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido pecador. Mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor. Então, o próprio hino nos responde que Deus não é o inventor do mal, Deus não é o criador do mal. E o texto, e tanto o texto quanto o hino, cita esse texto de João, de que Deus é luz. E a citação do autor aqui continua dizendo: a luz é uma qualidade da natureza de Deus, uma essência que ele próprio é, da qual está rodeado. Isso está bem claro em contraste com a escuridão, que na palavra de Deus sempre tem relação com o pecado, com trevas, com o mal, né? Então já dá para entender aí um pouquinho, né? De que Deus não é o autor do mal, né, pastor? Esse estrofe, né? O maligno tentador, autor da perdição, está relacionado aí no hino à expectativa, primeiro de Deus, criador do mal, coisa que não é, né? Nós vimos agora. E segundo, o fato de que Deus não apenas teria criado, mas reservado seres humanos para o mal, para a prática do mal. E nós não podemos deixar de mencionar o fato de que este hino, além de colocar os pingos nos is quanto à origem da maldade, né, também fala de maneira muito clara sobre a vontade divina da salvação de todos os homens. Você citou predestinação. Então,
a forma bem simples de compreender isso. Existe predestinação nas Escrituras, irmãos? Existe. Não tem que fingir que não. Mas essa predestinação constante na Bíblia é a chamada simples predestinação. É uma predestinação que reconhece em todos os homens a sua falha, o seu pecado, e por isso todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Acabou. É o destino de toda a alma. Mas uma suposição a favor de uma dupla predestinação, que seria a de que, embora primeiro todos estejam condenados ao inferno, porque são pecadores, em segundo lugar, haveria aqueles escolhidos para não condenação, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. É esta que é a falha, que é o erro tremendo, a heresia horrorosa, constante no calvinismo. Agora, veja como esse hino fala sobre o desejo de Deus. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Queres todos renovar. Então, aí está muito claro que se todos pecaram, os mesmos todos que pecaram estão no plano da salvação como alvo. Então, Deus não tem alvo preferencial para a salvação, Ele tem um alvo geral, que está lá no texto áureo das Sagradas Escrituras, que é João 3,16. O senhor falando isso, pastor, me fez lembrar de um livro que eu terminei de ler esta semana, chamado Fator Melquisedeque. Um livro espetacular. Que é de um autor chamado Don Richardson, que é um livro maravilhoso. E não vou falar aqui especificamente do Fator Melquisedeque, mas sim da parte final do livro, que ele chama de Fator Abraão, que é aquela promessa que Deus fez que a partir de Abraão, da descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Isso, por meio de Jesus Cristo. E ali, esse autor ele mostra como Deus, ao longo de toda a Escritura, se utilizou de vários exemplos, utilizando-se do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse, de fato, levar esta mensagem de salvação a todos os povos. Nós sabemos que o povo de Israel falhou miseravelmente nessa missão, porque se tornou uma nação cada vez mais fechada, se tornou uma nação cada vez restringindo mais essa mensagem de levar a salvação a outros povos. Mas na Bíblia, apesar do povo ter falhado, existem vários pontos, ele mostra isso, várias ocasiões em que Deus chama pessoas de nações gentílicas, de outros povos, para mostrar que exatamente era esse o propósito de Deus. Não salvar apenas Israel, mas salvar todos os povos da terra, todas as famílias da terra. E ele cita o exemplo de Ruth, ele cita o exemplo de Raabe, ele cita o exemplo de que na genealogia de Jesus existem 4 mulheres e as 4 são de nações gentílicas. E depois ele vai passando para as falas de Jesus a respeito disso nos evangelhos e de como Cristo se utiliza de outros povos para mostrar para o povo judeu de que aquela mensagem não era só para eles. Era uma mensagem para todos os povos, como aquela mulher cananita que dá aquela resposta surpreendente a Jesus, que diz que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Esses relatos, na palavra de Deus, esse autor mostra, era uma forma de Cristo nos mostrar de que a missão de Deus era alcançar todos os povos, todas as famílias da terra. E lá ele termina o livro mostrando um texto lá de Apocalipse, quando diz que lá no céu haverão povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então esse hino aqui, quando fala disso, nos faz lembrar de que esta é a missão da igreja. De que se há um propósito para a igreja é o de levar o evangelho a todas as pessoas. Então Deus quer fazer isso e faz isso, quer fazer isso através da igreja. Se tem um propósito para a nossa vida, é exatamente esse, levar o evangelho a todos os povos. É um livrão, eu indicaria aí os irmãos lerem, tem que com ler. certeza, muito bom. E não sei onde você conseguiu o seu, você comprou novo ou usado? Eu comprei usado. Usado, porque faz muitos anos que eu não vejo esse livro nas livrarias. E é um livro antigo, da década de 80, um livro antigo. Que editora? Edições Vida Nova. Vida Nova. Então, o Fator Melquisedeque, muito bom.
A Estante Pentecostal é o sistema de assinatura de livros mais barato do Brasil. Melhor que isso, ele é feito de pentecostais para pentecostais e apenas livros escritos por pentecostais, para que você, ao ler este material, tenha certeza de estar consumindo algo que foi escrito por pessoas que, lendo a Bíblia, descobriram e vivem as verdades pentecostais, o evangelho pleno de nosso Senhor. Em nossos livros, nós professamos a atualidade dos dons espirituais. Defendemos que o homem é livre para aceitar ou recusar a salvação que Cristo lhe oferece. Também defendemos e explicamos que a Igreja de Nosso Senhor não passará pela grande tribulação. Nosso material, mais que teológico, é bíblico, é escriturístico, e isso é o compromisso das edições Bernard Johnson através de seu sistema de assinatura de livros Estante Pentecostal. Meus irmãos, nos aproximando do final desta programação, vamos mencionar, porque é uma história muito bonita, o autor deste hino, que aqui está, Henry Maxwell Wright, e tem uma história muito interessante, irmão Mike. Ele, filho de ingleses, nasceu em Portugal e acabou tendo uma relação estreita com o Brasil, porque a família dele, alguns familiares dele, era dona de uma empresa de exportação de café brasileiro para a Europa. Então, ele esteve no Brasil, passou por aqui, acabou ajudando a introduzir no Brasil ao menos 2 costumes que hoje nós damos como coisa assim tão certa e confirmada desde sempre, mas é atribuído a ele, primeiro, a prática das cruzadas. Ele trouxe da Europa e dos Estados Unidos para cá. Lá já era costume, aqui ele introduziu. Em segundo lugar, que me deixou assim tão maravilhado, hoje é tão óbvio, né? Mas é a ele que se atribui a prática de fazer apelos depois das pregações. Imagina você fazer uma pregação hoje e não fazer apelo. E não pode deixar morrer essa prática. Não, né, não pode. Tem que fazer, tem que fazer. Eu vejo alguns pastores que já estão deixando de lado. Não, mas Jesus quer salvar, quer a todos transformar, remir, curar. Então, deve-se a ele isso. E um autor muito profícuo, um homem com muitos hinos escritos, enfim, uma memória muito importante, um patrimônio musical muito grande. Mas, meus irmãos, então, ao som deste hino tão lindo, A Maldição da Cruz, do nosso querido irmão Maxwell Wright, nós vamos meditar com o irmão Alexandre Valeriano numa porção da Palavra de Deus e vamos nos despedindo por aqui. O irmão Mike... Deus abençoe a todos. Também eu, que Deus abençoe. Até nosso próximo programa, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 4 a 6, que diz o seguinte: E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Deus, quando criou o homem, já o havia amado incondicionalmente, pois sabia por sua onisciência que por Adão o pecado entraria no mundo, e pelo pecado a morte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que prova o seu grande amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Cordeiro Santo foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação para a humanidade se cumpriria em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, na maldição da cruz, elevaste o teu amor para perdoar o transgressor do pecado, que o levaria à morte. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O desejo do nosso Senhor é despertar as almas através do Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer sim transformar, remir e curar. Em Cristo Ele quer renovar, porém diariamente enfrentamos lutas, não contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, que anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Este é o maligno tentador. É o autor da perdição, do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Mas não se desespere ou tenha medo. É Deus quem nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer te livrar do pecado, do mal, da dor, da doença, do maligno tentador. Aceite pela fé a Jesus Cristo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus transformará a sua vida, pois Deus é luz, Deus é amor. Que o nosso Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.